Boa tarde a todos. É com imensa alegria que estamos aqui nessa linda tarde de agosto para trazer um pouquinho da palavra de Jesus para os nossos corações. E aí, com esse sentimento de gratidão, de amor, que irradia dos nossos centros coronários, agradecemos a oportunidade da vida, a saúde física, a saúde mental, e bendizemos. Benditos sejam aqueles que aquecem os corações aflitos em transformação necessária. Benditos sejam os trabalhadores do caminho que urgem o amparo afetuoso. Benditos que consolam as almas necessitadas de amor e misericórdia. Bendito que colocam os corações em prece pelos doentes físicos e da alma. Benditos males que nos afligem, que proporcionam nossa oportunidade de redenção e daqueles que nos rodeiam. Benditos frutos oriundos das sementes semeadas com amor e trabalho fecundo. Benditos sejam os espíritos benevolentes que nos amparam no caminho, nos inspiram, nos abraçam com seus fluidos regeneradores, que nutrem nossas almas com substrato que nos leva em direção ao progresso redentor. Bendito aqueles que vêm em nome do Senhor. Benditos sejam os animais, as florestas, as águas e os mares. Benditos sejam os ares, as terras e o fogo que nos permitem o alimento que nos proporciona a vida. Bendito nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o amor aos nossos inimigos, nos ensinou a orar no Monte das Oliveiras, nos ensinou a coragem e a fé necessária nos momentos em que não somos compreendidos. Nos ensinou que o passo mais importante é a palavra. Nos ensinou que a verdade é o caminho que nos aproxima de Deus. Que sejamos benditos também na tarefa redentora. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar sobre o projeto Semear, da obra Horizontes da Mente, de Miramês. E nos coube aqui falar sobre o reencarnante e o ambiente, sobre a educação das ideias e sobre o passado no presente. E iniciamos agora, então, com um pouquinho de arte, pois arte e espírito e ciências estão interligados. Nessa bela paisagem de Monet, trazemos uma fala muito linda e profunda de Goethe. A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra, em eterno ir e vir. Nesse eterno ir e vir, nessa grande escola, a Mãe Terra, nos nutrimos de toda a natureza para a sobrevivência física, para que a nossa alma imortal aprenda em escala evolutiva para ascender nos atributos como servos e obreiros do Senhor. Miramês nos ensina sobre o nosso ambiente,
aonde reencarnamos. E quanto gratos a gente precisa ser por essa oportunidade, por maior que sejam os obstáculos, essa oportunidade de chegar ao caminho da redenção. E ele fala nessas belas palavras que se vos esforçardes para perdoar, aceitando a tarefa com humildade, sem revolta, sem tristeza, sem ofensa, abraçando tudo por amor, recebereis a misericórdia, em consonância com os princípios assumidos pela vossa disposição de servir, porque fizestes por onde merecer. Então, essa virtude tão importante, que também nos foi ensinada pelo grande mestre, lá no Monte das Oliveiras, através das bem-aventuranças, a virtude do perdoar, a virtude da misericórdia, a virtude do nosso centro cardíaco, na qual a gente se compadece pelas dificuldades alheias, com uma vontade sublime de auxílio mútuo e evolução mútua. Então, aonde nós estivermos, nesse ambiente que nós nos encontrarmos, se faz necessário que sejamos gratos e sejamos capazes de ver o bem aonde houver mal. E lembremos sempre que a nossa casa física vai conosco para onde formos. Então, se nós fizermos a higiene desse nosso templo físico, isso envolve o cuidar do nosso instrumento da alma, o nosso corpo físico, e cuidar da nossa casa mental, para que essa casa mental, aonde for, possa, de alguma forma, ser de auxílio aos que necessitarem. Então, o perdão e a misericórdia se fazem necessário. Esse auto-perdão também e esse auto-amor é de extrema importância para o convívio em equilíbrio no ambiente em que nos encontramos. E se a gente ainda, Miramês nos fala, se vos aportastes ao ambiente em que estáis, é porque aí está o vosso tesouro, procurai trabalhar, andai com inteligência, ajudando, cooperando, amando, instruindo e abençoando, que sejais felizes todos os dias. A harmonia do lar depende da harmonia de todos. Então, cultivemos o que Jesus nos ensinou. Cultivai tesouros no céu e não na terra. Que possamos cultivar esses atributos do amor e das grandes virtudes e trabalhar com resiliência e dedicação, devotamento e abnegação, usando a nossa razão, a nossa inteligência e auxiliando nesse equilíbrio, nessa harmonia do ambiente onde vivemos. Que possamos trazer sempre o Evangelho de Jesus para dentro de nossas casas. Que possamos ensinar os nossos filhos e todos aqueles que estão conosco e a nós mesmos, através do estudo das palavras do Cristo. E que elas sejam o nosso alimento, o nosso pão da vida. E assim, trabalhando incessantemente em devotamento e abnegação, encontraremos aquela tão almejada felicidade que muitas vezes a procuramos em coisas impermanentes. Cultivemos o ensinamento, então, do Cristo. Cultivais tesouros nos céus. E Miramês ainda nos educa, nos ensina que se nós nos esforçarmos nessa existência, por todos os meios, em muitas direções, para que a vida no lar se faça em paz, o amanhã
tereis um ambiente familiar frutificado com a semente que plantares. Querer o bem somente não basta. É preciso que ele seja complementado pelo verbo fazer. E terei o bem em vossas portas. É como as palavras belas, mas não feitas com ação. Então, Paulo já nos ensina, na carta aos Coríntios, né, sobre o espírito da letra. Sobre a questão que a letra mata e o espírito vivifica. O que significa que o mais importante é cultivarmos o nosso espírito. As palavras vão estar escritas, vão ser ditas, mas a ação, o amor em ação, a caridade é de extrema importância nesse momento em que vivemos. Muito além das palavras, que possamos viver o Evangelho de Jesus na prática diária, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos olhares, que possamos ter os ouvidos de ouvir e os olhos de ver que Jesus nos ensinou. Que possamos vivificar o nosso espírito nessa tarefa como obreiros do Senhor. E ainda de Paulo, né, ele nos ensina na carta dos Efésios, que é uma das cartas mais bonitas, no capítulo 4, 25, 23, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E Emmanuel complementa, através dos comentários do Evangelho, nas cartas de Paulo, com esse texto belíssimo, né? Estuda, raciocina, observa e medita. A importância aqui de nós podermos estudarmos, observarmos, usarmos a razão e meditar sobre esse estudo. Então, a reencarnação, ela te conduzirá a novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. São os obstáculos redentores. Então, a reencarnação nos permite um novo começo, um novo início, uma nova oportunidade, através dessa evolução, na escala da moralidade, para chegar à escala mais alta de moralidade, que é a moral autônoma, já nos ensinada por Piaget. Chegamos nessa condição moral e nessa evolução moral como humanos, chegaremos ao entendimento que toda a dificuldade e toda a oportunidade de nova existência física nos é uma bênção para o nosso crescimento, principalmente moral, através dos obstáculos, passando pelas dificuldades, educando nossas paixões inferiores, para que a gente possa, em um momento, combater os gigantes da alma, como Joana de Ângeles nos ensinou, o ressentimento, a inveja e o ciúme. E acabar de vez com o egoísmo, que é o principal obstáculo à perfeição. É o vício que origina todos os outros. É o que nutre todos os outros. Que possamos trabalhar dentro das virtudes e seguir esse caminho do meio nos ensinado por Aristóteles. Que possamos trabalhar para que continuemos nesse caminho do equilíbrio, na qual os vícios podem ser por falta ou excesso das virtudes. E as virtudes seriam o meio, né, o equilíbrio, que é o objetivo de nós no caminho a se seguir. E Paulo ainda nos ensina, né? E tomai o capacete da salvação, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai o capacete da salvação.
Emmanuel, muito lindamente, nos ensina sobre o capacete espiritual, né? A proteção da nossa casa mental. Teçamos o nosso capacete espiritual como fios de coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias do bem alvejar-te-ão ao mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moralidade interior, essa moral autônoma que a gente está falando, o grau mais alto de moral, para que os projéteis da maldade não te alcance por dentro. Então, que possamos tecer esse capacete espiritual. E assim Paulo nos ensinou que possamos usar a armadura de Deus, o capacete da salvação e o escudo da fé, para podermos traçar a nossa caminhada da melhor forma possível, através da fé e da esperança e do amor, as principais virtudes nos ensinada por Jesus e nos lembrada por Paulo nas cartas aos Coríntios. Em relação à educação das ideias, também por Miramês, imaginemos que nós temos em torno, em estudo publicado em 2020, em revista de impacto Nature, em torno de 6.000 pensamentos por dia. É um rio de pensamentos que passam pela nossa mente. Que possamos estar aptos a escolher esses pensamentos que ficarão por mais tempo na nossa consciência e na nossa reverberação mental, para que possamos ter esse capacete espiritual nos ensinado pelo Paulo e que possamos poder discernir o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então, o espírito é vida estuante e os corpos são energias cada vez mais sutis, de conformidade com a sua própria evolução. E o centro do comando é a mente, onde proliferam as ideias, onde se processa a emissão da mensagem de nós para os outros e para as coisas. Então, a mente é o centro. É da nossa mente que vai partir os bons pensamentos ou ao contrário. E esses bons pensamentos vão ser assimilados pelos que nos rodeiam, através tanto da nossa capacidade mental, quanto através da nossa ação e da nossa mãos à obra. Ao mesmo tempo, assimilaremos os pensamentos dos próximos, dos intempéries que nos rodeiam, que possamos discernir o que nos faz e o que não nos faz bem, e que possamos meditar, como Emmanuel nos ensina, e como Santo Agostinho nos ensinou na questão 919 do Livro dos Espíritos, meditar sobre as nossas, de quem somos, o que gostaríamos de ter feito diferente, o que não faríamos de novo, o que poderíamos ter feito que não fizemos. Meditemos diariamente sobre quem somos, por que estamos aqui, o que poderemos fazer de diferente de que não fizemos. E assim, diariamente, através dessa higiene da nossa casa mental, poderemos andar em equilíbrio e fazer da melhor forma possível a tarefa que nos cabe aqui fazer. Os compromissos que nós assumimos no além-túmulo. Então, a educação da mente é extremamente importante. Esse parar, pensar, observar, meditar, escolher
a livre vontade, o livre-arbítrio, que quanto mais avançada a questão moral da humanidade, de cada indivíduo, mais ele vai ter a capacidade de poder fazer a livre escolha da melhor forma possível. O primeiro passo é nós cuidarmos da nossa mente. Então, Miramês fala, a educação da mente é uma escola superior, com a qual somente almas de grandes sentimentos sentirão afinidades. Nós impregnamos no ambiente que vivemos, em nosso íntimo, magnetismo inferior ou superior, que com o tempo eclodirá em nosso favor ou nos prejudicando. A importância de educarmos nossos pensamentos e buscarmos seguir os passos das virtudes e caminhar ao lado do nosso grande mestre em serviço contínuo, é extremamente necessário que possamos estar em equilíbrio perante as dificuldades. É extremamente necessário que cuidemos do nosso instrumento da alma, que cuidemos da nossa casa física e da nossa casa mental, devido às dificuldades que enfrentamos diariamente no orbe terrestre. Se queremos e almejamos sofrer menos ou estruturar uma saúde perfeita, vamos dar as mãos na disciplina dos sentimentos, pesquisar a nós mesmos, analisar todas as escolas de educação da mente, que no ambiente da prece sincera saberemos escolher o que mais nos agrada, o que oferecerá melhores frutos. Então, que possamos ter o discernimento e, através daquela prece sincera nos momentos de aflições, nas dificuldades, na perda de um ente querido, em todas as dificuldades que nos rodeiam, que possamos, através dessa prece sincera, nos conectar com os espíritos benevolentes, com o nosso mentor, nosso guia espiritual, que possamos, através da prece, orar para que tenhamos esses obstáculos que são frutos de grande aprendizado para o nosso espírito. Não oremos para que não existam obstáculos. Oremos para que possamos ter os obstáculos e enfrentarmos eles e demonstrarmos a nossa fé diante das dificuldades. E ainda com Paulo, na carta dos Efésios, ele nos ensina que por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Que possamos vestir a armadura de Deus. Nós já conversamos sobre o capacete da salvação, o capacete espiritual, através do equilíbrio da nossa mente, da educação das nossas ideias, da autodescobrimento e autoavaliação das nossas condutas diárias, e nossos pensamentos e palavras. Agora nós estamos falando da armadura de Deus, para a gente poder resistir aos males que nos rodeiam. E Emmanuel fala, quando os problemas se acumulem, refugia-te de novo na prece, mesmo que seja por um instante, agradecendo sempre a divina providência, os bens que já possuis. Na oração, encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças, prosseguir na construção do bem e ficar firme. A prece é uma forma de nós pararmos um pouquinho, uns minutos do nosso dia e nos conectarmos com nós mesmos, conectarmos com a espiritualidade superior, solicitando o amparo, que possamos termos forças para resistir a todas as dificuldades,
todas as aflições, que possamos entender que o que nos incomoda nos outros, muitas vezes está dentro de nós, funciona como um espelho, em termos de psicologia, nos ensinada por Joana de Ângeles. O que estás em mim, está em ti. Então, refletimos sempre, quando não estamos praticando a indulgência para com o próximo. Lembremos sempre das palavras de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Então, que possamos trabalhar a indulgência em todos os dias e, através da prece, nos conectarmos conosco, com o nosso eu interior, que possamos trabalhar nesse processo de individuação, nesse eixo ego-self, para que o nosso self possa um dia se sobressair e sermos o espírito que somos, através de todas as dificuldades, sermos verdadeiros conosco mesmo e para com os outros. Jesus já nos ensinou, a verdade nos libertará, no Evangelho de João. E Miramês ainda nos ensina, é bom que na chamada livre escolha, meditemos com mais interesse, para atingirmos o espírito da letra. A vontade da alma, quando certa, alinha-se paralelamente à vontade de Deus. Essa vontade que existe em muitos de nossos corações, quando essa vontade se alinha de forma certa, ela se alinha também com a vontade de Deus. E aqui Miramês também fala sobre as nossas escolhas e que possamos meditar sobre as nossas escolhas para atingirmos o espírito da letra. E aí nos vem de novo a lembrança da segunda carta aos Coríntios, da que Paulo nos fala sobre o espírito que vivifica e a letra que mata, na qual a gente já conversou previamente. Mas aqui há uma semelhança entre os textos. E quando a gente reencarnar, o inconsciente limpa uma área, fração diminuída do seu todo, para nos servir de consciente, na lavoura imensa, cujas terras hão de ser cultivadas no labor de cada dia. No entanto, esse consciente está completamente ligado à fonte-mãe, de onde promanam as reações de um passado distante. Então, ao reencarnarmos, nós não temos a lembrança. E isso é uma bênção que Deus nos dá como um Deus bom, Deus de puro amor. Mas dentro de nós, do nosso espírito, estão todas as memórias pretéritas. O objetivo é que possamos viver o presente da melhor forma possível e não ficar ligados ou tristes ou com ressentimentos de memórias pretéritas. Lembremos que o hoje é o momento principal de nossa vida. Qual o momento mais feliz de nossa vida? É a data de hoje. Porque hoje estamos aqui com a bênção de Deus e isso, por si só, já é uma grande alegria. Que possamos viver a cada dia a melhor forma possível o nosso dia, sem pensamentos pretéritos ou futuros, mas sim pensando da melhor forma possível com as nossas consciências, como posso viver o dia de hoje. Que possamos estar sempre preparados para um futuro incerto, muitas vezes. Quando Francisco de Assis foi questionado, Pai Francisco, o que você faria se morresse no dia de amanhã? Pai Francisco respondeu, eu continuaria capinando o meu jardim. Então essa resposta simples e tão profunda nos toca profundamente o coração. Que possamos ter essa paz no espírito,
que possamos nos acalmar, aliviar as ansiedades com as preocupações futuras e aliviar as tristezas com as preocupações passadas e viver da melhor forma possível o presente. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Esse compromisso com a verdade, com a nossa consciência, que é o nosso principal juiz. A nossa consciência não esquece absolutamente nada. No momento que trabalhamos com a verdade, nós conseguiremos atingir a liberdade. Então, quando a nossa maturidade nos alista à escola da verdade, começamos a libertar das peias da ignorância. Somente erramos por ignorância, sendo que esse estado da alma se ajusta a uma escala infinita, porque todos somos mais ou menos inconscientes do que fazemos. Que possamos ter esse compromisso com a verdade e assim, com essa consciência tranquila, possamos caminhar nosso caminho, passo a passo, sem pressa, sem angústia pelo futuro, sem tristeza pelo passado, e perseverando em devotamento e abnegação no trabalho necessário. E existem 2 meios de conhecer a verdade, pela teoria e pela prática. Quem conhece determinada verdade e não obedece às suas linhas é porque vive apenas na faixa da teoria, razão porque ainda erra. Quando atinge a prática, nunca mais comete tais infrações contra a lei. Então, o passado está no presente, mas de maneira sutil, de modo a não nos prejudicar com lembranças contínuas daquilo que fizemos. Então, esse compromisso com o conhecer a verdade e essa diferença entre a teoria e a prática. Quando ela fica apenas na teoria, a gente ainda tende a cometer os erros, porque ainda temos essas dificuldades, essas imperfeições morais que precisamos depurar no nosso espírito. Que possamos seguir esses ensinamentos e possamos a cada dia avançar um pouquinho mais no intuito de auxílio próprio e de todos que nos rodeiam. E se quisermos fazer uma colheita abundante no futuro, não vamos desprezar o presente. A vossa mente é o vosso laboratório de lazer. Usai bem o seu poder da mente, para que a mente divina vos outorgueis poderes maiores na vida, e essa vida vos responderá com a paz. Então, que possamos viver bem o presente e cuidemos dessa nossa mente, que é tão importante para o nosso equilíbrio emocional e tão importante para a nossa saúde física. E Paulo, na carta dos Gálatas, nos fala: não desanimeis na prática do bem, pois se não desfalecemos, o seu tempo colheremos. Então, trabalhemos sempre na prática do bem. Mantemos a resiliência, a paciência, a devotação e a abnegação nesse trabalho necessário. E Emmanuel nos fala dessa linda analogia com a semente, que a semente foi lançada à cova escura e chorou atormentada. Indagou por que motivo ela era confiada assim, né, ao extremo abandono, no fundo da terra. Entretanto, essa semente se transformou em um arbusto, avançou para o sol e fez-se uma árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que o isolara no seu seio. A semente foi jogada no fundo da terra, se sentiu abandonada, mas ela se transformou num arbusto, e de um arbusto ela se transformou numa linda árvore, chegando mais próximo do céu. Pensemos nisso, as árvores maiores que chegam mais próximas
a grandes alturas, tem raízes profundas, muito aquém do que imaginamos. Nunca estamos desamparados. Não desistamos da prática do bem. Não cansemos de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã louvará o teu esforço, o teu devotamento. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Que perseveremos no caminho escolhido. Não nos desanimemos. Dr. Bezerra nos ensina que sozinhos somos pontos de vista e unidos somos mais fortes. Que possamos unidos, de pouquinho a pouquinho, e semeando essas palavras de Jesus em nossos corações, na nossa prática diária, no nosso olhar, nos nossos ouvidos que escutam atentamente os aflitos, nas nossas mãos que estendem em auxílio ao próximo. Que possamos trabalhar com devotamento, independente das dificuldades e das tristezas. E aqui eu trago um ensinamento muito belo de Abigail a Paulo, quando ele estava aflito. E Paulo faz 4 perguntas, e nós temos 4 respostas de Abigail. E Paulo pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças do homem? Perdoa. Então, nos lembremos sempre, quando bater em nossas portas, a aflição em nossos corações, dessas palavras tão lindas que Abigail falou para Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. E finalizando com um pouquinho de arte, tem a pintura de Renoir, dessas 2 meninas estudando música, e que possamos lembrar que nós temos várias formas de cuidar do nosso espírito, da nossa mente, além do trabalho. Se todos os dias devíamos ouvir um pouco de boa música, de ler uma boa poesia, de ver um quadro bonito e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. Goethe. Então, que possamos usar dessas coisas que nos estão ao alcance, de uma boa música, de uma prece sincera, de uma boa leitura, e assim que possamos também, em algum momento do dia, dizer algumas palavras sensatas. Também, aqui nas palavras de Goethe, associada a esse lindo quadro, essa linda pintura de Da Vinci, na Anunciação da Nossa Senhora que recebeu Jesus, Yeshua, esse lindo momento que o anjo Gabriel encontrou Maria. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto de seu ventre, Jesus. Então, lembremos que o que passou, passou, mas o que passou e deixou luz, resplanderá para sempre. Lembremos de Jesus, que passou pela terra por poucos anos de vida e deixou uma imensa luz que até hoje resplandece
em nossos corações. E finalizamos com Maria, também do livro de Miramês, nessa pintura belíssima de Richard George. E essa parte do livro de Miramês, de Maria de Nazaré, na qual Maria de Nazaré era Sofia, iria reencarnar para receber a bênção de ser mãe de Jesus. Ela fala aos espíritos que ali se encontram: desejamos que vos transformeis, mudeis do estado do sofrimento para a verdadeira paz. Onde existem os caminhos para a felicidade, não vos esqueceis de Jesus, de Deus no coração, e o amor na própria vivência de todos os dias e todas as noites. Não os esqueceis de Deus no coração e o amor na própria vivência de todos os dias e de todas as noites. E assim, finalizando a nossa tarde de hoje, em gratidão a todos aqueles que nos escutam, que possamos ter semeado um pouco de amor e dessa vontade de auxílio e de que um dia possamos ter uma humanidade regida pelas leis da liberdade, igualdade e fraternidade. Oremos a Maria em gratidão desse momento presente. Ave Maria, salve a Senhora Santíssima, a Mãe dos aflitos, dos doentes, dos deserdados, dos que caminham nas sombras dos conflitos existenciais. Cheia de graça, agraciada pelos anjos dos céus, Mãe de Emmanuel, aquele que Deus está nele, a Mãe de Yeshua Ben Youssef, a doce menina agraciada pelo Espírito Santo, o Mestre Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos purifica através do seu próprio sacrifício no Gólgota. Mãe Santíssima, agraciada pelo seu ventre e pelos anjos do céu, bendito sejas, o Senhor é convosco, e convosco nós também estaremos através do trabalho redentor, perante os mais necessitados de vosso amor misericordioso. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, o Jesus, que possamos, através do seu manto acolhedor, cobrir o frio da alma perturbada pelos sofreres não entendidos, aquecer os corações petrificados pelas mágoas pretéritas. Que possamos, Mãe Maria, semear o amor nos corações endurecidos pela matéria, nas mentes perturbadas pelos erros e vícios, e que através de nossas mãos tenhamos as suas bondosas mãos, aquelas que cuidaram do menino de Nazaré, aquelas que cuidaram do corpo do Cristo crucificado, e aquelas que se doaram a Éfeso, até o momento do reencontro com seu amado Filho, que de seu ventre de luz nasceu e floresceu o amor entre as criaturas da terra da Palestina. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, e vida, vida, vida. Amém. Amém. Amém.